O fracasso de 47 bilhões de dólares da WeWork. WeWork, a empresa dos escritores chiques, dos coworkings superfaturados e do pedido de falência que representou um dos maiores fracassos de venture capital da história americana. Embora isso seja devastador para os entusiastas de uma cultura corporativa mais moderna e inclusiva, os resultados trimestrais da WeWork nunca mentiam. O fim era questão de tempo. Empresas falirem não são novidade, mas o que há de tão emblemático no caso da WeWork é que apenas alguns anos atrás ela era avaliada em 47 bilhões de dólares, atingindo o posto de startup mais valiosa dos Estados Unidos e que transformaria mais de 22 bilhões investidos em pó. E isso nos leva à questão: como uma companhia desse porte caiu na desgraça? Quando na verdade a pergunta correta seria: como eles chegaram tão longe? A WeWork nunca apresentou resultados, mas o dinheiro continuou chegando. Seu CEO nunca transmitiu confiança, ainda assim trouxe bilhões em investimentos. E mesmo enquanto a WeWork prometia que mudaria o mundo, seu modelo de negócios primário continuava a ir de mal a pior. O que é a WeWork? Fundada em 2010 pela dupla Adam Neumann e Miguel McKelvey, o modelo de negócios da WeWork consistia em alugar grandes escritórios comerciais, reformá-los e dividi-los em espaços menores com ambientes comunitários inclusivos, alugando-os então para startups e pequenas empresas, atuando como uma espécie de intermediário entre o pequeno empresário incapaz de alugar um andar ou prédio comercial e as imobiliárias incapazes de entender os anseios de uma geração mais jovem e inovadora de empreendedores. Essa não havia sido a primeira empreitada de Neumann nos negócios, mas foi com a WeWork que ele viu a sua carreira decolar. Os escritórios se mostraram como uma oferta sólida para empreendedores e, com o tempo, novos projetos começaram a ser pensados de forma a fomentar a criatividade e a colaboração, inaugurando a onda dos coworkings que se espalhariam pelo mundo todo, sempre acompanhados de um toque estético premium. Por fim, a grande vantagem desse modelo era de que, além de preços mais atrativos e contratos mais flexíveis, trabalhar em um escritório da WeWork também permitia o network entre diferentes empresas, se tornando comum que funcionários de diferentes setores frequentassem a mesma área comum. No entanto, a única parte que parecia não se beneficiar desse modelo de negócios da WeWork era a própria WeWork. Em todos os seus anos contábeis, eles nunca registraram lucro líquido. Só que piora. Mesmo com as contas no vermelho, eles continuaram investindo em projetos que não tinham demanda nenhuma. Isso fez com que os escritórios credenciados multiplicassem por 10 entre 2015 e 2019, com alguns contratos chegando à duração de locação de escritórios chegando a 15 anos, enquanto a sublocação para os clientes era feita de forma diária. Claramente havia uma assimetria e até uma certa dose de amadorismo na forma como a WeWork era gerida, já que em uma possível recessão, os clientes da WeWork, como pequenos empreendedores e startups, seriam os primeiros a fechar as portas e colocar todo o negócio em risco. E aí veio a pandemia. O problema Neumann. Se a história já ensinou algo, é que a única coisa que consegue sustentar um modelo de negócios capenga é um líder excêntrico com ideias malucas. E com Adam Neumann trazendo pistolas de água com vodka para retiros da empresa, aspirando viver para sempre e se tornar presidente do mundo, esse era um prato cheio para investidores de alto risco. Só que apesar de tudo, relatos dizem que Neumann é também uma pessoa extremamente motivadora e carismática. E isso explica como foi capaz de levantar tantos bilhões de dólares em investimentos com nada mais que promessas. Seu grande truque foi vender a WeWork não como uma empresa de aluguéis corporativas, mas sim como uma rede social física capaz de conectar empresas e pessoas, a qual deveria ser avaliada como uma empresa de tecnologia em ascensão, captando assim a febre de tantas outras.com. Ele via um futuro em que a empresa poderia expandir seu negócio para as outras áreas, como a implementação de inteligência artificial para otimizar como os espaços eram utilizados e em quais horários os empregados era mais produtivo.
O problema é que as ideias como essa eram no mínimo muito à frente de seu tempo e não foram muito frutíferas para as operações da empresa, que conseguiu contornar essa situação pelas sucessivas rodadas de investimento que promoveu até ver seu primeiro fracasso em 2019. Essa estratégia de crescimento a qualquer custo pode funcionar para empresas de software, como é o caso de Uber e Spotify, por exemplo, mas o mesmo não se aplica para a WeWork. Mesmo com uma base de usuários consolidada, não era possível cortar custos ou aumentar preços. Ambientes de coworking se proliferam em todo o mundo e, assim, a demanda se tornou extremamente sensível aos preços. Se a WeWork elevasse os seus clientes simplesmente iriam se mudar para o escritório mais próximo. Apesar disso, o argumento de que a WeWork era antes uma empresa de tecnologia conseguiu sustentá-la por muito tempo. Estima-se que o SoftBank Group, por ordens diretas de seu CEO, Masayoshi Son, investiu 8,5 bilhões de dólares no negócio até 2019, sendo um dos principais responsáveis pelo pico no valor de mercado da WeWork, quando foi avaliada em 47 bilhões de dólares. O castelo de cartas começa a ruir. No momento em que a WeWork tentou abrir seu capital, os primeiros sinais de que o castelo de cartas estava para ruir começaram a aparecer. Os investidores de risco até podem ter elegido a companhia como sua favorita, mas o mercado público provou ser muito menos receptivo com as artimanhas de seu CEO. Quando a papelada veio a público, suspiros se acumularam. As despesas operacionais eram quase o dobro das receitas a cada ano. Eles tinham passivos de longo prazo enormes devido aos contratos mal estruturados que haviam assinado. E sua estrutura organizacional era tão complexa que nem mesmo investidores experientes viam muito sentido naquilo. Contudo, o pior veio apenas alguns dias depois, quando foi revelado que parte das propriedades alugadas pela WeWork pertenciam ao próprio Adam Neumann. Isso fez com que a recepção do IPO fosse tão negativa que a empresa teve que adiar sua entrada na bolsa, ao mesmo tempo em que Neumann foi pressionado a renunciar. Com Neumann fora do caminho, era hora de WeWork decolar, correto? Na verdade, eles já haviam perdido seu timing. Com o fracasso da abertura do capital, várias pessoas começaram a cancelar seus contratos com a empresa, fazendo a receita cair ainda mais. Para piorar, o ano de 2020 fez com que muitas startups fechassem as portas ou começassem a trabalhar de forma completamente remota, eliminando a necessidade de um escritório físico, o que acelerou ainda mais esse processo já em andamento. Por fim, foi apenas em outubro de 2021 que a WeWork abriu seu capital, mas dessa vez por meio de uma empresa de aquisição de propósito especial, ou na sigla em inglês, SPAC. Na prática, as SPACs são compostas por um grupo de investidores que abrem a capital de uma empresa vazia, no caso a WeWork, e usam os fundos gerados para comprar uma outra empresa e fundindo as duas, fazendo com que o processo de abertura de capital da segunda empresa, que sempre foi o objetivo, fosse facilitado. No dia em que foi listada pela primeira vez, a WeWork era avaliada em 9 bilhões de dólares, uma queda de 80% dos últimos 2 anos. E o pior ainda estava por vir. O fim? E se os escândalos e a pandemia não fossem suficientes? 6 meses após a entrada na bolsa, o Federal Reserve, Banco Central Americano, começou a elevar as taxas de juros, pressionando o setor imobiliário e a economia como um todo. Isso nos traz ao ponto em que a WeWork se encontra nos dias de hoje, falida, sem confiança nenhuma e atolada em vários passivos de longo prazo que juntos somam mais de 19 bilhões de dólares. Atualmente ela possui ativos avaliados em 15 bilhões, os quais consideram as mais de 800 propriedades em 35 países ao redor do mundo. Com a entrada no pedido de falência em 2023, a WeWork vai continuar a operar enquanto ganha tempo para renegociar suas dívidas e pode sustentar o pagamento. Desde então, ela já conseguiu que 90% de seus detentores de títulos convertessem $1 bilhão de dívida em ações da empresa, ao mesmo tempo em que já renegociou mais de 590 contratos de aluguel, eliminando 12,7 bilhões em pagamentos futuros que seriam lançados em seu livro contábil nos próximos anos. No entanto, ainda restam cerca de 400 contratos de aluguel para serem revistos e, mesmo que rompa todos eles sem multas,
a WeWork ainda não estaria completamente a salvo do risco de fechar as portas, já que não há ativos suficientes para serem liquidados e encerrar a dívida. Mesmo que a empresa consiga se reerguer financeiramente, suas ações já caíram mais de 99%, se aproximando do nada. E tudo isso no mesmo momento em que o mercado imobiliário dos Estados Unidos esfria ano após ano, fazendo com que a perspectiva de crescimento da WeWork para os próximos períodos seja cada vez menor, criando um efeito dominó que faria as ações caírem ainda mais, tornando todos aqueles bilhões investidos em pó. Se você acha que esse é um daqueles casos, como o da FTX, onde o CEO é completamente responsabilizado, está enganado. Enquanto a WeWork afunda, Adam Neumann já está no comando de uma nova startup, a Flow, que em 2022 recebeu mais de 350 milhões em investimentos e é avaliada em mais de $1 bilhão, lucrando de 7 em 7 dígitos, enquanto aqueles que acreditaram em si definham. E se você achou o colapso da WeWork surpreendente, espere até conhecer a maior fraude corporativa da história americana.